Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Se ainda não estão inscritos, junte-se a nós, sejam bem-vindos. E no final do vídeo, no final da aula, deem um like ou um dislike. Na aula passada, nós falamos sobre o recurso de acrescentar consultas. Hoje o assunto vai ser mesclar consultas. E nós vamos precisar trabalhar com o projeto de BI que nós abrimos na aula anterior. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o projeto para quem não... Vou deixar o vídeo, né, para quem não assistiu a aula poder assistir e acompanhar a aula junto com a gente. Então, este é o arquivo da aula passada, que nós terminamos o arquivo com essa tabela de clientes aqui. Tá? Nós agora vamos entender o recurso de mesclar consultas. Nós vamos sair da área de relatório, aqui vamos clicar em transformar dados e clicar em transformar dados para a gente entrar no editor do Power Query. Tá? Então a gente saiu da área de relatório e entrou na área do editor do Power Query, que é onde a gente faz todas as transformações nas tabelas. Então, na aula passada, nós trabalhamos com esse arquivo de clientes e nós vamos precisar deste arquivo de cliente, que foi gerado na aula passada, para aprender o recurso de mesclar consultas. Então, nós vamos importar um outro arquivo, aqui em nova fonte, Excel. Perdão, não é arquivo de Excel, é um arquivo TXT. Tá? Ó, eu tinha escolhido a opção Excel, mas o arquivo é um arquivo texto. Aí vocês têm que procurar este arquivo. Eu vou deixar ele também na descrição do vídeo para vocês poderem fazer a importação deste arquivo para o Power BI. Então, o arquivo que a gente vai trabalhar é esse arquivo aqui, ó, unidades federativas. Tá? Vamos importar ele. E ele trouxe para a gente o que é o arquivo. Tá? Então, tem uma coluna com as siglas das unidades federativas, uma coluna com a descrição de cada um dos estados e de que região que pertence cada unidade federativa. Vou dar um OK e vamos carregar para dentro do Power BI. Então, aqui, ó, a consulta veio para cá. Tá? Reparem que o primeiro passo que nós temos que fazer é transformar a primeira linha como cabeçalho. Está vendo que aqui a primeira linha ela não é dado, ela é cabeçalho. Eu preciso promover ela como cabeçalho. Então eu tenho um recurso aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Tá? Uma nova etapa é criada aqui do lado, promovendo este cabeçalho, e automaticamente o Power BI já analisa os dados que tem em cada coluna e ele já fez uma alteração. Então ele já chamou essa coluna de texto, ó, o F tipo texto, estado tipo texto e região tipo texto. Se por acaso ele tivesse convertido errado, a gente entraria aqui no íconezinho da coluna correspondente e faria a alteração do tipo do dado. No nosso caso aqui, o Power BI fez corretamente, colocou tudo como texto. Vamos analisar a tabela que a gente trabalhou na aula passada. A gente tem uma tabela de clientes, onde a gente tem a lista dos clientes, tem a sigla da unidade federativa de cada um dos clientes e de que cidade que é cada cliente. E na segunda tabela, nós temos a relação das 27 unidades federativas do Brasil com a descrição e com a região. O objetivo agora, na aula passada, a gente pegou cada uma dessas regiões aqui e acrescentou uma embaixo da outra. Então, nós pegamos uma tabela que tinha
8 linhas, a outra que tinha 32 linhas, a outra que tinha 17 linhas, colocou uma embaixo da outra e criamos a tabela com 168 linhas. O objetivo agora é eu mesclar, eu não vou mais colocar uma tabela embaixo da outra. Eu vou colocar uma tabela ao lado da outra. Então, reparem o ícone aqui. O acrescentar é colocar uma embaixo da outra. O mesclar é colocar uma do lado da outra, que é o que eu quero. Então, nós vamos usar esse recurso de mesclar consultas. Repare que eu estou com a tabela clientes selecionada. Se eu só colocar mesclar, ele vai pegar a tabela unidade e mesclar com ela. E a tabela clientes vai deixar de existir. Vai ser criada uma tabela nova em cima dela. Para eu preservar as duas tabelas, eu vou mesclar consultas como novas. Então, ele vai criar uma terceira tabela. Tá? Vai manter a tabela cliente, vai manter a tabela unidade federativa e vai criar uma nova consulta com a mesclagem das duas tabelas. Então, ó, mesclar consultas como novas. Para a gente poder mesclar consultas, então olha o que ele pede. Ele pede para eu selecionar as tabelas que serão mescladas. Como eu já estava com a tabela cliente selecionada, ele já lista a tabela clientes. Eu preciso selecionar a segunda tabela. Tá? Então, eu vou selecionar ó, a tabela unidades federativas. Repare que, para a gente poder mesclar uma tabela com outra, é obrigatório que a gente tenha uma coluna que tem as mesmas informações nas duas. Então, repare, eu tenho uma coluna aqui de UF e tenho uma outra coluna aqui na outra tabela que tem as mesmas informações. O nome da coluna nem precisaria ser igual, mas os dados eles têm que ser exatamente iguais. Então, aí repare que o OK aqui não está habilitado. Por quê? Porque além de eu selecionar as tabelas, eu preciso selecionar as colunas correspondentes. Então, eu tenho que clicar nessa coluna e clicar nessa coluna. Repare que ele fez uma análise aqui, ó, e ele só encontrou 149 linhas que correspondentes da primeira tabela. E, na verdade, são 168, ou seja, tem 19 linhas aqui que ele não reconheceu. Isso porque, de propósito, eu coloquei em algumas UFs, eu coloquei um espaçozinho exatamente para criar uma pequena diferença entre um dado e o outro, e aí o Power BI não reconheceu. Mas se a gente usar essa opção aqui, ó, usar a correspondência difusa, ó, repare que quando eu clicar aqui, ó, ele vai, olha lá, ele acabou reconhecendo, ou seja, por causa de um espaçozinho que eu tinha, ele não reconhecia, mas se a gente marcar essa opção de usar a correspondência difusa, ele agora reconheceu as 168 linhas de uma tabela com a da outra. Então, ó, quando eu der OK, uma nova coluna. Então, repare, eu tinha uma tabela de cliente que tinha 3 colunas e pedi para ele mesclar com a tabela unidade federativa. O primeiro passo é ele criar uma coluna com o nome da tabela que a gente mesclou e gera uma coluna com uma tabela. Se a gente selecionar aqui ó, do lado, ó, a gente vai ver ó, que essa tabela ela é composta da UF, do estado e da região. Essa aqui, UF, estado e região. Tá? Então, repare, eu já tenho a UF aqui. Tá? Mas para eu agora, toda vez que eu crio uma coluna que é uma tabela, eu preciso expandir a tabela. Clicar nessas duas setinhas aqui. Ó. Vou clicar nessas duas setinhas. Repare que eu já tenho uma coluna de UF. Mas tem uma das colunas de UF tem um espaçozinho na frente. Então, eu vou trazer novamente essa coluna UF, mesmo que ela já exista, para eu poder ficar com a coluna que não tem espaço. Tá? Então, eu vou deixar a UF, vou deixar a coluna estado e vou deixar a coluna região. Agora, aqui, o que significa essa opção? Quando eu deixo essa opção marcada, repare que aqui nessa coluna, na verdade, nós temos 3 colunas. Então, só para identificar que essas 3 colunas vieram dessa tabela, o Power BI sugere deixar marcado isso aqui
Só que ele vai criar uma coluna com o nome Unidade Federativa.uf, Unidade Federativa.estado e Unidade Federativa.região, ou seja, ele está usando o nome da coluna como prefixo. Neste caso, eu vou desmarcar para não... Eu não preciso desse nome da tabela, eu só quero que ele me traga essas três. Como eu já tenho uma coluna de nome UF, provavelmente aqui ele vai botar um F2, tá? Porque eu não posso ter duas colunas com o mesmo nome. E aí dá um OK aqui. Olha lá, o F1. Tá? Então, reparem, vamos ver quais das unidades federativas é que estão com espaços aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó, Bahia tá com espaço em branco. Aqui não tem. Então, na verdade, eu não precisava nem ter trazido essa coluna, porque a coluna que está em branco é essa. Então, o que a gente pode fazer para não trazer essa coluna? Toda vez que uma etapa é criada aqui, a grande maioria das etapas tem uma engrenagemzinha aqui do lado. Se eu clico aqui na engrenagem, eu verifico qual foi a etapa que foi gerada. Como eu não preciso dessa coluna F, porque ela já existe lá, ó, eu vou desmarcar ela, vou dar um OK. Repare, eu agora tenho as 5 colunas que eu preciso. Tá? E eu tenho as 168 linhas originadas da mesclagem dessas duas tabelas. Então, enquanto na tabela cliente eu só tinha o código da unidade federativa, quando eu mesclei com essa tabela, que tem a descrição e a região, ele aparece aqui também a descrição da unidade e a região. E se eu quiser dar uma reordenada aqui, ó, eu posso pegar a coluna cidade, por exemplo, ó, e colocar ela para cá, para depois do estado, ó, e a região botar na frente. Ó, tá? Aí é questão de reordenar. Então, primeiro eu coloquei a região, depois a sigla da UF, a descrição e a cidade. E, para terminar, vamos renomear essa consulta. Então, eu vou chamar de... O nome que eu dei aqui foi Região Clientes. Então, clica com o botão direito, renomear, Região Clientes. Do mesmo jeito que nós comentamos na aula passada, eu criei um grupo aqui das tabelas que não vão ser carregadas para o nosso modelo de dados. Por que eu não preciso carregar essas tabelas para o modelo de dados? Porque elas já estão aqui, nessa aqui. Só que agora eu peguei essa e criei uma terceira. E tudo que eu tenho nessa e nessa, eu já tenho na terceira. Então, essas duas aqui, eu também não quero carregar para o meu modelo de dados. Então, o que eu faço? Eu seleciono as duas tabelas e arrasto elas para o grupo não carregar. Eu não precisava arrastar, para efeito de organização. Então, as tabelas que estão aqui não serão carregadas. Mas não basta eu simplesmente arrastar aqui para dentro. Eu preciso clicar com o botão direito e pedir para desabilitar a carga dessa e pedir para desabilitar a carga dessa. Então, agora, o nosso modelo de dados, apesar de eu ter importado todas essas tabelas, mas no nosso modelo de dados só vai aparecer essa tabela aqui, é a única que está com a carga habilitada. Aí a gente vem aqui, fechar e aplicar, ele vai fechar o editor de consultas e vai mostrar aqui para a gente, ó, o cliente tinha sido carregado, só que agora eu desabilitei a carga do cliente, então só vai ficar a tabela região clientes. Região clientes. Tá? Então, esse era o assunto que eu queria mostrar, mesclar consultas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar um like, é muito importante para a gente. E se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Tá? Lembrando que o canal vai publicar um vídeo toda semana. Então, essa já é a terceira semana. Semana que vem já temos uma outra aula preparada para vocês. Tá? Nos encontramos na próxima aula. Até lá.